Olá, o Inspirar de hoje vai abordar um assunto que, infelizmente, tem se tornado muito comum nos dias de hoje: bullying. Como agir diante de um caso? Como saber onde termina a brincadeira e começam as agressões? Para responder estas e outras dúvidas, conversamos hoje com a psicóloga e PhD em Educação, May Guimarães. Doutora May, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos começar então com o conceito, as caracterizações do que é bullying. Bem, bullying é uma palavra que vem de bully, que é o valentão, o grandão, aquele que bate em todo mundo nas escolas americanas, principalmente. No Brasil, a gente pode ligar a palavra abuso ou humilhação, ou tentar fazer com que a pessoa se sinta menor do que as outras, exclusão, de forma repetitiva e intencional. A sociedade como um todo tem acompanhado um avalanche de informações sobre bullying. O Congresso, a legislação a respeito do assunto, está havendo uma verdadeira polêmica, mas eu acho que em termos de informação e de legislação, já há até muita coisa. O que você acha disso? Bem, há mais ou menos 14 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde já se ocupou desse aspecto que se chama violência em escolas. No Brasil, em 2009, foi feita uma pesquisa descritiva, epidemiológica, acerca da violência em escolas, em 26 capitais e no Distrito Federal. Foi constatado que 5,4%, em média, das crianças ou adolescentes de 13 a 15 anos já sofreu ou relata algo relativo a bullying. Principalmente os meninos. E a capital onde o maior índice foi encontrado foi Belo Horizonte, para nossa surpresa. E também a legislação já foi iniciada, já foi aprovada em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora recentemente no Distrito Federal, e a nível nacional se discute. Porém, é necessário pensar a paz, mais do que brigar mais uma vez com o agressor. Já que aqui falamos das caracterizações do bullying e dessa avalanche de informações e até de legislação a respeito do bullying, vamos fazer um contraponto agora para facilitar para o telespectador. O que não é bullying? Bem, se houver na escola, principalmente, que é o contexto onde o bullying se efetiva e se entende, um ambiente pacífico, uma cultura de paz e, sobretudo, de diálogo, eu penso que nós estaremos prevenindo ações de bullying. É necessário começar a fazer com que as crianças e os jovens pensem por eles mesmos as formas de superar as agressões, a forma de superar as rixas, as formas de superar o olhar crítico e implantar, de certa forma, o olhar mais amoroso entre as pessoas. Como educador, que sou também, tenho acompanhado uma polêmica a nível da psicologia, da pedagogia, que é a seguinte: quem deve ter uma atenção maior para tratamento? Onde nós devemos influir inicialmente? Qual é o foco maior do tratamento? É do agente, a pessoa que causa, que faz, o agressor, ou na vítima? Dizem algumas pessoas que a vítima precisa ser tratada imediatamente por causa dos traumas que ela pode desenvolver, etc. E que o agressor também deve se educar. Mas há a corrente que defende a resiliência, que diz que, na verdade, é a pessoa agredida, é a vítima do bullying que tem que aprender a conviver com isso. Como é que você vê essa questão? Eu penso que nós precisamos trabalhar nos dois aspectos. E o nosso querido Paulo Freire precisava ser melhor entendido hoje em dia. Bullying é opressão. E Paulo Freire já falava de pedagogia da opressão, por isso que ele foi tão amado e por isso é que ele difundiu tanto o amor nas relações pedagógicas. Então, a gente precisa realmente ter, digamos assim, uma pedagogia contra a opressão, e daí porque eu falei pedagogia do oprimido, e também uma forma de incentivar entre as pessoas relações pessoais mais, digamos, afetivas e, sobretudo, com a vítima, que a vítima saiba se defender.
Outra coisa que eu acho que precisa ser desmistificada. Há uma concentração de que o bullying ocorre na escola, ou quase que só na escola. Isso me parece ser verdade, até porque, como esse programa também é focado para empresários, imagino eu que em qualquer ambiente de relações humanas, inclusive do trabalho, o bullying também aconteça. É verdade? Bem, em ambientes de trabalho, a palavra utilizada é mobbing. E eu acho que isso dá um novo programa, porque é muito sério. E há muita legislação a nível internacional, o abuso moral em ambiente de trabalho, já existe muita pesquisa sobre isso. É uma coisa seríssima. Conversamos hoje com a doutora May Guimarães, psicóloga e PhD em Educação, a respeito desse tema super importante que é bullying e que afeta todos nós. Há perguntas de internautas e há perguntas também gravadas externamente. É o que você vai ver no próximo bloco. Hoje o assunto em pauta é bullying, aqui no Inspirada TV Guará. E nós estamos conversando com a PhD em Educação, May Guimarães. Doutora May, nós temos uma pergunta de um internauta, alguém que andou pelo Facebook, interessado em saber o que fazer para envolver toda a família na luta contra o bullying. Naturalmente, essa pessoa deve estar tendo esse problema em família. E essa pergunta vem da doutora Ana Lourdes Marques, que é pediatra. Bem, em primeiro lugar é preciso escutar, ouvir o que a vítima sofreu e quais são as consequências mais profundas desse sofrimento. E depois procurar, se necessário, os profissionais especializados na área para que a pessoa possa ser encaminhada para um tratamento, se for o caso. Quando nós postamos esse assunto no Facebook, choveu de perguntas e sugestões. E eu selecionei então algumas que eu achei mais pertinentes. E a primeira delas é de uma pessoa que fez uma gravação em vídeo, fazendo uma pergunta diretamente a você. É da doutora Nádia Viana, que é engenheira química de Salvador, Bahia. Vamos ver a pergunta. Quando eu era criança, em torno dos 8, 10 anos, eu era uma criança muito alva, sempre fui, e minhas colegas me chamavam de novo homo. Foi quando surgiu esse sabão em pó. Né? Além disso, eu era extremamente gordinha, então eu era vista como uma pessoa extremamente mal feita de corpo. As roupas realmente não assentavam. Quando eu olho os meus retratos, eu vejo que é verdade. As brincadeiras eram muito comuns na escola, mas eu tive um apoio muito grande da minha mãe. Ela era sempre muito cuidadosa, mostrando a forma de eu superar esses problemas, inclusive incentivando que eu fizesse regime, que eu fizesse exercícios, que eu melhorasse o meu corpo. Quanto à minha cor, era impossível, era assumir que realmente eu era alvo e que isso não era pecado algum. Hoje, eu me preocupo quando ouço falar tanto em bullying. As crianças ficam realmente muito susceptíveis a isso. Talvez elas não tenham o apoio da família necessário, o acompanhamento, né, para que a autoestima delas melhore e elas aprendam a superar essas dificuldades. A senhora acha que realmente os pais têm um papel extremamente importante na superação dessas dificuldades naturais que as crianças têm quando se diferenciam dos seus colegas no colégio? Com certeza. Os pais têm o primeiro olhar sobre a criança e é esse olhar que permanece, talvez até para o resto da vida. Então, se for um olhar positivo, essa criança vai desenvolver ao longo da sua vida também, digamos, uma autoimagem positiva. Então, eu penso que você conseguiu já encaminhar a resposta. A família é o primeiro passo para a resiliência em relação ao bullying. Apesar de já termos dito aqui que o bullying ocorre em vários setores sociais, inclusive no caso da empresa com um nome novo, né? Mas é óbvio que na escola existe realmente uma atmosfera muito propícia, né, para que ocorra o bullying. A próxima pergunta é de um aluno, é de um estudante de 2º grau, chama-se Diogo Santos. Vamos ver o que ele quer saber. Diogo Santos, estudante. Bom, minha dúvida é, o que fazer para uma criança que sofreu bullying durante toda a sua infância
para que esses traumas não se reflitam na sua adolescência e vida adulta? Bem, a infância é a construção da identidade, da personalidade. Se o indivíduo chega à adolescência com queixas e ainda magoado, ou lembrando de fases de bullying, fases e frases, é necessário encaminhar a um psicólogo, a um conselheiro, digamos, como tem nas escolas, um orientador, para que seja identificado se a pessoa precisa de algo a longo prazo ou uma psicoterapia breve, digamos assim. No mundo de aldeia global que vivemos, por causa da internet, sobretudo, existe hoje uma possibilidade de bullying sem fronteiras internacional, quer seja através das redes sociais ou quer seja através dos programas de intercâmbio. E nós temos uma pergunta muito interessante da Maura Leão, de São Paulo, que é presidente de uma agência de intercâmbio cultural. Eu acho que a pergunta dela realmente é muito pertinente. Vamos ouvir. Doutora May, como responsável da Associação Brasileira dos Agências e Operadoras de Intercâmbio e uma experiência muito grande em mandar brasileiros para fora, para ter uma experiência internacional, a minha pergunta seria como lidar com situações de bullying que os brasileiros sofrem lá fora em relação a preconceito, ou até para os jovens adolescentes que frequentam escolas de ensino médio, que possam ter o mesmo problema de bullying que eles enfrentariam no Brasil. Qual é a sugestão da senhora, qual é o conselho que a senhora pode nos dar para poder lidar com isso na hora de fazermos a orientação para esses estudantes? Bem, pelo fato de nós sermos colônia, e às vezes do próprio Estados Unidos e da Europa, é necessário falar com os jovens que vão para intercâmbio que nós não somos nem menos nem mais. Nós somos brasileiros com características culturais específicas e que são nossas, genuínas. E são diferentes, assim como africanos são diferentes, suecos são diferentes, indianos. Cada um tem a sua especificidade. A diferença precisa ser tratada com características de diferença e não com tentativa de tornar tudo igual. Tudo igual, quem fez isso foram as ditaduras, o nazismo, o Mussolini, queria todos iguais. Somos todos diferentes e precisamos ser tratados assim. Dá para perceber a essa altura que o nosso tempo precisaria ser um pouco maior. Eu já quero de antemão lhe convidar para voltar, até para falar sobre bullying nas empresas, no trabalho. Mas eu quero agradecer, em nome dos telespectadores da TV Guará, a sua participação, que foi bastante instrucional e educativa para as pessoas que estão nos acompanhando. E quero colocar as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Obrigada pelo convite e foi uma experiência maravilhosa poder responder perguntas de pessoas distantes. Isso é o que a televisão faz e eu penso que é bem instrutivo para mim, que estou aqui, e para todos que estão ouvindo. Obrigado. O programa Inspirar é um programa que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas através de reflexões sobre o seu próprio conhecimento sobre si mesmo, sobre como está encarando a vida e tudo mais. No primeiro bloco deste programa de hoje, nós caracterizamos o que é bullying e também discorremos o que não é bullying. E no segundo, ouvimos e respondemos as perguntas de pessoas, quer seja através de vídeo, quer seja através das redes sociais. Mas o terceiro bloco que vem aí, e por isso, por favor, não saia daí, é o bloco da inspiração para que as pessoas se decidam, queiram lutar contra o bullying e a favor de uma qualidade de vida e de um respeito humano melhores. Fique aí e voltamos já já. A definição original de bullying é comportamento que ofende, amedronta ou molesta alguém menor ou mais fraco. E isto, por si só, já é suficiente para que classifiquemos bullying como um ato de covardia. Todavia, é preciso atentar para o aspecto de que, normalmente, esta atitude choca muito mais quando é de caráter físico ou presencial. Mas o bullying atinge sempre as áreas mais emocionais das vítimas, pois um tapa na alma sempre vai doer muito mais e originar consequências que ultrapassam, e em muito, o momento em que aconteceu. Há relatos de adultos que dizem trazer marcas, medos, traumas e fraquezas oriundos de agressões psicológicas
vividas ainda na infância. Como se tudo isso não bastasse, o fenômeno do uso das redes sociais originou o cyberbullying. Esta nova modalidade, também usada para molestar, humilhar ou caçoar de outrem, através da internet. Talvez seja ainda mais covarde esta modalidade, pois o seu agente está longe da vítima e, assim, menos vulnerável à reação de defesa por parte da própria vítima ou mesmo de quem quer que tenha a coragem de defender o molestado. Também se fala muito de que quem assiste um ato de bullying e nada faz, de alguma forma está contribuindo para a repetição do ato pelo agente, posto que este, sem a reprovação social, entende o seu ato como normal e, portanto, aceito pelo todo o seu entorno. Mas apesar deste alarme todo contra o tal bullying, é necessário se fazer algumas outras ponderações. Em primeiro lugar, como o assunto está, infelizmente, na moda, sentimos que há muitas vezes uma má percepção, até danosa, de um ato possível de bullying, porque ansiosos por transferir culpas, às vezes as vítimas ou seus pais ou amigos, taxam inadvertidamente qualquer ação ou reação de possíveis agentes do bullying, como sendo esta uma agressão desta natureza. Às vezes basta alguém olhar de um jeito diferente para a provável vítima, que, diga-se de passagem, até já se acostumou a reclamar de tudo e de todos, para que se sinta ofendido, magoado, violentado na sua liberdade de ser como é. Mas é preciso ter cuidado. Em um mundo onde ninguém poderá evitar atos de bullying, até mesmo porque às vezes os agentes cometem sem saber, como é o caso das crianças, de algumas crianças, que quando à luz de suas autenticidades, ainda mal educadas, podem dizer verdades inoportunas aos outros. É preciso muita calma nessa hora. Se de um lado podemos estar deixando de ajudar alguém que se sente menor ou mais fraco a se levantar e a criar suas próprias defesas, por outro, corremos o risco de nos omitirmos contra a crueldade de mais atitudes interrelacionais. É claro que precisamos combater o bullying, mas na mesma medida deve ser também óbvio que, igualmente ao agressor, o agredido deve ser educado para aprender a reagir nessas situações. O agressor deve desenvolver a empatia, a compaixão, o respeito, a solidariedade, a fraternidade nas suas relações. Já a vítima deve aprender, sim, que o mais forte é o que se controla, e é deste autocontrole que vai depender para que possa viver num mundo onde nem sempre se consegue escolher as pessoas em nossa volta. E isto sem contar que, às vezes, até mesmo as críticas mais contundentes, feitas contra nós, podem ser muito úteis ao nosso desenvolvimento. E atenção, pais, ao invés de depositar somente no ambiente escolar as ocorrências do bullying, vale lembrar que este ocorre em qualquer lugar, inclusive na própria família, onde os primeiros hábitos da personalidade são formados. É bom que os adultos se perguntem se também não têm sido agentes de bullying em sua família, ou no trabalho, ou em qualquer outra situação de convívio social. Enfim, vamos todos à luta contra o bullying, mas antes de tudo, procuremos entender mais sobre suas origens e tenhamos mais calma ao classificar qualquer ato como sendo do tipo desta indesejável agressão. Why would you do that? You know what I'm saying? Wait, dude, how'd you let the teacher? Shut up, Miss? man! You know. Yo, look what we got here. Just look at this. Hey, Ray,
Not used to anybody talking to you, are you? Yeah. Punk. Redhead. What's up? Look at you, you're a little. What do we got here? Back off, freak. What, your mom pack you some snacks or something? Hey. Come on, guys, let's go. Bro, what? And it was pretty dirty, but I ain't gonna get into all the details. Yo, check it out, check it out. Hey, come on, let's go get him. Hey, Red. Do you have any friends? The only friend he has is his mom. Hey, guys. Let's go. E nós nos encontramos na próxima quarta-feira, quando iremos falar sobre um grande mal que tem atingido muita gente em todo o mundo, a ansiedade. Fique ligado na TV Guará, no Inspirar. Quarta-feira que vem, vou conversar com o Dr. Rui Paiano sobre esse assunto que com certeza interessa a todos. Nós estamos falando de um problema que atinge mais de 600 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, se estima, por exemplo, que haja em torno de 27 milhões de pessoas afetadas por um problema de ansiedade. Vamos saber, é confortante, digamos, um alívio saber que inicialmente a ansiedade até faz bem. E quando é que ela começa a ficar patológica, doutor Rui? Fiquem e mantenham-se com Deus.